Olá, turma. Sejam bem-vindos. Estou retornando agora para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos dar continuidade falando das insulinas. Só que agora eu vou falar de algo chamado insumos. O que é insumo? Se você for cuidar de alguém que tenha diabetes, ou se você for cuidar de alguém da sua família que tenha, é importante você saber Fazendo minha aula. que você tem em casa para fazer o quê? Para que o seu tratamento, para que o tratamento do nosso cliente seja eficaz. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer para mim se está aparecendo o mesmo que para mim. Está aparecendo para vocês? Não. Agora sim. Apareceu? Agora tá. Ok. Sim. Então, vou iniciar essa segunda parte dizendo o seguinte. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas. Então, assim, às vezes, quando você não sabe o que dizer, fique em silêncio. E que Deus te dê sabedoria para usar as palavras no momento certo. Porque palavras na hora errada machuca demais. Assim como a insulina, como não é realizado o rodízio da forma correta. Forma-se lipodistrofia. Esse foi o assunto da nossa aula anterior. Vamos relembrar lá então? Ó, insulina NPH, a ação dela é intermediária. Lembra que na aula passada eu até falei que era Maria Regina, assim? Para vocês tentarem guardar como é que é a ação. Vou fazer uma pergunta, um exemplo. Alinete, enquanto a gente dorme, nossos órgãos param de funcionar? Não. Ele Não, funciona mais eles diminuem a velocidade, certo? lento. Mas eles não Isso. param de funcionar. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos dentro do nosso pâncreas, é um órgão, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, os três, eles são responsáveis pelo metabolismo do nosso organismo, ou seja, pela parte da alimentação e da medicação, certo? Se enquanto a gente dorme, o nosso corpo não para de funcionar, existe uma insulina que é liberada enquanto a gente dorme. Ela chama-se insulina basal. Então, insulina basal é o quê? Esse exemplo aqui, a NPH. Ela é uma insulina de base, assim como a Lantus. Lantus é aquela insulina que eu mostrei para vocês ali, que eu falei, essa insulina é cara. É tipo frasquinhos, assim, ó, conforme esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Cada frasquinho desse, em torno de acordo com o laboratório, 180 até 200 reais. O cliente usa em média de 3 a 5 por mês. Então, é caro. Isso só uma delas. A outra é essa daqui, ó, a Humalog. Humalog é o quê? É marca. Então, tipo, o laboratório chama Humalog. Mas o nome dessa insulina é insulina Lispro. A ação dela é ultra rápida. Fez entre 10 a 15 minutos, o paciente tem que comer. Entenderam? Então, essa daqui é para quando vai comer. A regular demora um pouquinho mais. Ela demora 30 minutos. A NPH, ela tem uma ação intermediária. Então, tem que fazer. É o médico que vai dizer, de acordo com os destros. Destro é o nome do exame que é feito, o piquezinho, sabe? O aparelho, chama-se aparelho de glicemia, o glicosímetro, ou exame de destro, é a mesma coisa. É picar o dedinho, uma gotinha de sangue capilar, põe no aparelhinho para ver. E até nós tivemos uma aula sobre isso, né? A professora mostrou para vocês como que é feito. Fiz em alguns na sala de aula, né? Muito bacana. Então, a insulina, ela tem ações. O que diferencia uma da outra é a ação. Essa daqui é intermediária, essa é rápida e essa é ultra rápida. Então, se o cliente vai usar a insulina, normalmente é criança e adolescente, correto? Mas, na verdade, não é só. Diabetes tipo 1 é em criança e adolescente. Tem que usar insulina, correto? Diabetes tipo 2, conforme a professora falou na aula anterior, medicamento via oral. Cloridrato de metformina. Glibenclamida. Que nome que é esse, professora? É um outro nome de medicamento que é usado para controle do diabetes, o glibenclamida. O cloridrato de metformina, ele tem um nome comercial que ele é vendido como Glifage, tá? Tem que ter acompanhamento médico. E eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre esse medicamento. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre ele,
entra lá no Google e digita lá, Bulário Anvisa, baixa a bula dele e leia. Tem alguns profissionais na área de ginecologia que utiliza ele em tratamento de ovário policístico. Então, você fala, nossa, professora, um medicamento que é para controle da glicemia capilar, desculpa, da diabetes, é utilizado também em tratamento da síndrome do ovário policístico? Sim. Então, se você vê uma jovem usando, nem sempre é porque ela tem diabetes. Às vezes está fazendo algum tratamento nos ovários, enfim, ou tratamento na área ginecológica, tá? É uma curiosidade que eu encontrei para trazer para vocês verem como que é interessante a medicina, né? Vocês viram, a ivermectina é para verme, mas estava sendo utilizado o quê? Para o Covid. Então, tem drogas que elas são estudadas para doenças diferentes. Vocês observaram essa imagem que a professora está compartilhando com vocês? Ó, Canetinha. esse daqui, ó, é uma caneta, aonde dentro dessa caneta é colocado esse refil aqui, ó. Ok? Na ponta, o que é colocado? É girado assim, ó. Essa canetinha aqui, ó. Desculpa, essa agulhinha aqui, ó. Vou pôr bem pertinho. Vou mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo observar o quanto é fininha? Ó. Sim. É muito fininha, estão vendo? Então, é colocado aqui. E lembra que eu mostrei na aula anterior? Essa caneta ela é descartável, ó. É essa que, se você for acompanhar o seu cliente, pegar o medicamento lá na unidade básica de saúde, algumas unidades fornecem essa caneta. Aí você vai rodar essa agulhinha na ponta e aplica no paciente, ok? Então, é muito interessante assim, ó. Olha para você entender aqui, ó. Falem para mim só se vocês estão enxergando direitinho. Deixa eu virar para cá. Estão vendo aqui o número? Ó. Você vai girando de acordo com a dose que o paciente está prescrito. Viu? Você gira. Aí você aperta. Você aperta. É bem simples de ser feito. Se vocês quiserem, quando a gente voltar para o presencial, fale que a professora mostra para vocês como faz. Ok? Combinado? É. Então, existem vários modelos de agulhas. Bom, o que eu quero que vocês anotem aí? Insumos. Eu não falei que essa aula seria sobre os insumos? O que são insumos? São os materiais que são fundamentais no tratamento do cliente. Ou seja, os componentes. O que o cliente precisa ter para fazer um tratamento eficaz de diabetes? Ele tem que ter em casa, para ser bem eficaz, um glicosímetro, que é o aparelho de destro, a fita que vai dentro do aparelho e a lancetinha que é para picar o dedinho, ok? Fato. Então, tá aí, ó. Quais são? O glicosímetro, tá aqui o aparelhinho. Aqui é a fita do destro, que é a fita para ser enfiada dentro desse aparelho, que a gente já viu isso em aula. Colocou não fora, assim como está aqui na imagem, mas tem que estar enfiada a fita aqui para fazer a leitura, para saber qual que é. Se o cliente, lá no posto de saúde, às vezes é caneta, assim, que é fornecido. Às vezes é frasco. Então, como assim, professora? Ó, então, o aparelho, como eu havia mostrado aqui para vocês, ó, tem várias marcas, como tem vários tipos de aparelho. Cada aparelho tem que comprar fita para usar o aparelho. Quem tem acompanhamento na unidade básica de saúde pode conseguir o aparelho, falando com a farmacêutica, e ela vai explicar o que o cliente precisa providenciar para que ele consiga ter o aparelhinho com as fitas para poder fazer o tratamento em casa. É onde entra a nossa atuação, ajudando esse cliente, o quê? Ajudando esse cliente na hora de fazer o quê? Fazer esse testinho. Lembrando bem que não pode ficar colocando o dedo. Na ponta das fitas tem um código de barra. Lembra que eu mostrei isso em aula? Não ficar colocando o dedo para não estragar. Olha só. Outro assunto que eu quero que vocês anotem aí. Existem canetas que elas são descartáveis. E quando o tratamento do cliente é feito
Na seringa. Com seringa. Porque quando é caneta, é só pôr a agulhinha aqui na ponta, não foi isso que eu falei para vocês? Sim. Mas quando é por frasco, tem que ser feito por caneta. Desculpa, por seringa. E eu já contei, relatei assuntos para vocês que aconteceu, não a Evelyn como professora, nem como enfermeira, mas eu, Evelyn, como cliente. Estava meu filho internado e profissionais aspiraram de forma errônea. Então, eu quero que vocês anotem aí que existe seringas de 30 unidades, existe seringa de 50 e existe seringa de 100. Existem canetas que são recarregáveis, e daí, no caso, é colocado esse frasquinho dentro da caneta, e tem casos de canetas que elas são descartáveis, ó. Acabou de usar, chegou no final, joga fora. Ok? Continuando. Se lembra do umbigo? Fiquem muito atentos. 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. Não se faz insulina perto do umbigo. Ok? O que é importante eu saber? Se existem modelos de canetas diferentes, os locais de aplicação são os mesmos. Então, se você estiver anotando aí, o que é necessário para o tratamento do cliente? O aparelho de glicemia, as fitas para o aparelho, as lancetas, a insulina. Se for de frasco, precisa da agulha e da seringa. Se for das canetas recarregáveis, essa que é descartável, não dá para fazer. Você tem que pedir, por quê? Porque às vezes você vai cuidar de alguém que fala assim para mim, ô Kelly, que eu preciso aí no tratamento da mãe? Vamos supor que o idoso não fez o tratamento correto, só com o medicamento via oral não deu certo, passa a tomar insulina. Já havia comentado na aula com vocês sobre as bombas. Existe bomba de seringa. Desculpa, bomba de seringa não, bomba de insulina. Essas bombas são vários preços. E quem vai dizer isso é quem? É o endocrinologista, é o médico ali, depois do cliente aprender a fazer contagem de carboidrato. Para isso, esse cliente precisa passar pela nutricionista. Ela que vai dizer ali para o cliente o quê? Quanto de carboidrato que ele ingere. Essa bomba aqui, ó, ela fica inserida na pele da pessoa direto. E qual que é o custo? Depende. Uma bomba dessa ajuda em torno de 5 mil, 8 mil, 10 mil, de acordo com o laboratório. Hoje em dia baixou-se muito o custo dela, mas ela já foi muito mais cara. Só que o risco de infecção é muito maior. E para o médico colocar isso aqui no cliente, ele tem que ser muito controlado, a parte alimentar. Por quê? Porque essa bomba, ela libera insulina na medida que a pessoa come. Então, ela tem que ser regulada. Sempre tomar tanto de leite, não tomar 2 copos, você tomar 1 copo todo dia, porque ela é programada para liberar de acordo com a alimentação da pessoa. Ok? Não sei se eu já havia comentado com vocês, tem diferenças da cores do tamanho das agulhas, tá? Então, existem agulhas de 4, 5, 8 e 12. O que isso quer dizer? Os calibres dessas agulhas. Como assim, professora? Aqui, ó. Lembra que eu falei que tem que acoplar aqui? Vamos supor que a Silvia esteja cuidando de uma criança que tenha diabetes. Ela tem que estar atenta, porque às vezes lá na farmácia, quando ela vai buscar, ou se ela for comprar, ou se ela for buscar na farmácia do postinho, a pessoa pergunta assim, qual que é o tamanho da agulha? Ela tem que falar, ó, é a de 4, é a de 5. Se o paciente for um paciente obeso, não adianta levar de 4 nem de 5, que não vai dar certo, tem que levar de 12. Então, essa grossura aqui, ó. Essa que eu estou mostrando para vocês é a de 5 milímetros, ó. Tá vendo aqui? Então, ela é mais fininha ainda quando ela é de 4 e aumenta, ó, você viu que aumenta o tamanho. Porque senão, não chega no lugar correto onde a insulina tem que agir, tá bom? Aqui é um resumo do que a gente falou sobre as atividades da insulina. Então, existe insulina regular, que é rápida. Existe a lispro-aspartate, a glargina, que ela é ultra rápida. NPH, ação intermediária.
A Lantus, a Levenir, ela dura até 24 horas no organismo, tá? Observem aqui, como eu já havia falado na aula anterior, cuidado com as embalagens. Olha os métodos que eu vi em algumas farmácias e tirei a foto dessa imagem aqui para vocês entenderem. Isso aqui foi alguma experiência de alguns técnicos que perceberam que alguns clientes podem confundir, achar que é a mesma. Eles colaram, ó. Em alguns locais eles colaram a etiqueta, no outro eles colocam um R grandão, em outros eles colocaram um adesivo. Sabe por quê? Conforme eu havia mostrado para vocês, ó. A pessoa, na hora que for pegar, saber que a amarelinha é a regular e que a verde é a NPH. Então, as farmácias entenderam que é para ajudar no tratamento do cliente, para evitar problemas na hora de orientar vocês. Vocês vão lá buscar esse medicamento, tem que receber uma boa orientação. Agora, o que a professora quer que vocês coloquem estrelinha pisca-pisca no que eu vou falar? Sobre a temperatura. Aqui em São José do Rio Preto tem variado muito as nossas temperaturas. Então, aqui pode estar 30 graus, daqui a pouco está quase 40, daqui a pouco está 20. Então, assim, essa variação de temperatura pode estragar a insulina. A insulina, como eu mencionei anteriormente, é um hormônio. É um hormônio que é fabricado dentro do pâncreas. Quando o pâncreas não funciona, é onde é aplicado de uma forma manual. E essa insulina deve ser guardado, ó, não pode ser guardado próximo a congelador. Ela não pode congelar. Então, ela perde o efeito se ela for congelada. Evitar deixar na porta da geladeira. Por quê? Esse medicamento na porta da geladeira é um lugar onde recebe muita variação, todo mundo. Sabe aquela história de você abre a geladeira, olha, não pega nada e fecha? E às vezes essa casa tem 4, 5 pessoas e fica abrindo essa variação de temperatura o tempo inteiro, pode estragar esse movimento, ok? Então, deixar na parte de baixo, nem em cima, nem na porta. De preferência, entre 2 a 8 graus. Como assim, professora? Se aqui em São José do Rio Preto varia uma temperatura de 26, agora está um pouquinho mais frio, 22, você tem que deixar 2 a 8 graus. 2 a 8 graus é se você não estiver utilizando no cliente, correto? Está fechadinho. Está lá, embalagem fechada, você não abriu ainda. Abriu, pôs a agulhinha aqui, ó, vai começar a usar, aí é diferente. Vamos supor, Kelly, se você inicia o tratamento com o cliente, após aberto a insulina, ou seja, após você veio aqui, colocou aqui a agulhinha, certo? Quanto tempo o cliente tem que usar essa insulina? Você saberia me dizer? Não. Você tem ideia? Não? Silvia, na sua opinião, não sei se você já cuidou, tem conhecimento, após aberto, ou seja, após você fez isso aqui, se for um frasco, você aspirou pela primeira vez, quanto tempo depois de aberto o cliente pode usar? Ó, professora, toda vez que eu vi alguém usando, já estava pronto. Mas Certo. eu acho que, por não poder ficar muito tempo, eu acho que de 2 a 3 horas, eu acho. Mas eu digo assim, quantos dias após aberto o cliente pode usar? Ah, eu acho que não tem dia não, professora. Pois é. Posso contar uma história triste para você? Os Ó, clientes que fazem tratamento acham também que não, que tem que usar até o fim. E você sabe uma coisa que acontece, é que é o seguinte, principalmente o idoso, ele tem dó de jogar fora. Uma insulina, após aberta, tudo que tiver que usar é um prazo de 30 dias. Não usou em 30 dias, deu 30 dias de aberto, tem que jogar fora. Vocês sabiam disso? não. E vocês sabem por quê? Principalmente por causa dessa variação de temperatura. Então, assim, ó, vamos supor, usou, tem que tirar da geladeira,
e esperar ela ficar numa temperatura ambiente. Por quê? Não pode aplicar insulina gelada. Então, tá aqui, tirou. Vai usar, deixa ali uns 10 minutinhos antes para poder esfriar. Desculpa, esfriar não, né? Esquentar, ela voltar a uma temperatura normal. Acabou de fazer, volta para a geladeira. Então, esse tira e põe todos os dias durante 30 dias. Então, eu quero que vocês, se vocês forem cuidar de alguém da família ou algum cliente, oriente isso. Deu 30 dias, após aberto, não usou, tem que ser descartado. Se você for na unidade de saúde, buscar para alguém essa insulina e perguntar para a pessoa sobre isso, você pode. Você pode fazer essa pergunta, ele vai te explicar o porquê. Porque depois de 30 dias, ela já não tem a mesma eficácia. Essa é a palavra correta. Ela não tem a mesma eficácia. Então, não é porque, eu estou fazendo errado se eu jogar fora, tal. Não, é o correto, ok? Mas e se ela ficar fechada, professora, e o cliente não usar? É uma outra coisa. Abriu, colocou aqui, ou ficou aspirando ali na seringa, vamos supor, vai aspirar na seringa, aspirou 1 dia, 2 dias, depois de 30 dias, por isso que é importante. Pega, nem que for uma fita crepe, e prende, escrito, que dia que foi aberto. Por exemplo, hoje, 6/7/2021, coloca lá, 6/7. Deu 6/8, usou. Não usou, tem que ser jogada fora, entendeu? Principalmente a insulina regular, que é usado poucas unidades. Sempre a NPH e a Lantus é a que vai usar lá 40, 50 doses, às vezes, por dia, de acordo com o tratamento, certo? A regular e a Lantus vai ser assim, 4 doses, 5. Então, sempre tem que ficar atento. A regular e a insulina Lispro, que é uma log, tá bom? Guardaram bem isso? Então, vamos dar continuidade? É o seguinte. Existe uma forma que o médico orienta o cliente, que é através da urina. Olha só. Esse aparelhinho, essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, chama-se ketone. Você vai lá na farmácia, ó, é da Cushek. Keto de Abur. O que é keto de Abur? Keto de Abur é um teste simples que a pessoa faz xixi e enfia essa fitinha. Aqui vem as cores. Quer saber como é que está a glicosúria, ou seja, que tanto de glicose. Se a pessoa estiver perdendo muita glicose na urina, quer dizer que os rins dela já estão sendo prejudicados, entendeu? Então, às vezes, ali o teu cliente está preocupado porque rim não dá dor. Rim, se ele der dor, ou está com pedra no rim, ou esse rim já foi. Por isso que o rim, ele é um órgão que ele é um filtro, pense. Todo o nosso sangue para circular no nosso corpo, ele precisa de um filtro para tirar as impurezas, certo? Quem tira essas impurezas é o rim. A partir do momento que o rim deixa de funcionar por ele estar com a pedra obstruindo ali, não consegue funcionar, a pessoa vai sentir muita dor. Ela vai sentir cólica renal, ok? Mas e se não for correlacionada à pedra no rim? For correlacionada ao diabetes descontrolado? Ela não vai sentir dor. Quando essa pessoa sentir dor, é porque o rim já parou. E às vezes você vê que a pessoa vai para uma fila de transplante. Tem que fazer hemodiálise. Hemodiálise, para quem não entende, a pessoa fica lá no hospital, tem que funcionar uma veia, uma artéria, ou uma veia, né? De grande calibre, é colocado um catéter, aonde vai ficar fazendo o quê? Filtrando esse sangue o tempo inteiro. Ou seja, aquela função que o rim não está fazendo, vai fazendo através de uma máquina. Então, o diabético, quando não se cuida, às vezes o médico ali, para poder auxiliar, chama-se corpos cetônicos, ele pega e dá esse teste para a pessoa fazer em casa. Bom, resumindo, o que a professora quer que você tenha guardado dessa aula que a gente acabou de ter? Nem todas as insulinas são iguais. Então, cada uma delas tem um perfil específico. Ou seja, umas é para aquilo que você comeu. Você vai falar, mas diabetes não é tudo igual? Não. Existe a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Lembrando bem, tipo 1, pâncreas não funciona, nada. Precisa injetar ali, fazer o papel que o pâncreas não faz.
Diabetes tipo 2, medicamento via oral. O pâncreas trabalha com preguiça, ele não absorve da forma correta. E se o cliente continuar não fazendo uma alimentação saudável, não fazendo atividade física, ele deixa de tomar só o medicamento via oral e passa a tomar insulina também. Então, para cada condição clínica, existe um tipo de insulina que o médico utiliza para poder ter esse, chama-se equilíbrio glicêmico, ou seja, tem que ver que tanto que está esse açúcar ali. Resumindo isso que a professora está falando, não dá para o cliente mudar de insulina porque ele viu, porque ele leu que é importante. Converse com o médico. Então, o primeiro passo é o cliente ter um acompanhamento ou com o clínico geral no postinho de saúde ou com o endocrinologista. E mudar porque ele escutou alguém, porque ele viu alguém, não dá. Tem que ter a orientação do profissional, tá bom? Lembrando bem, os tipos mais comuns de interações entre medicamentos, leite, cigarro, álcool, medicamento, alimento, chás, tudo isso pode causar interferência no tratamento. O que pode causar interferência no tratamento do medicamento de quem usa a insulina? Principalmente o excesso de açúcar direto, ou seja, doce. Mas não é só trocar açúcar por adoçante. Tem alimentos, exemplo, misturar arroz, feijão, batata e macarrão. Ou seja, só carboidrato. Não, tem que ter legumes, tem que ter frutas. O álcool. O álcool, ele interfere na ação da insulina. Ele prejudica muito. Então, especificamente sobre interação, o alimento e o álcool, tá? Para o cliente, resumindo o que a gente falou, ter um bom controle glicêmico, não precisa ficar picando ali, colhendo exame em jejum. Mas se dá alterado aqui, tem que procurar um médico para coletar esse exame em jejum, sim. Bom, até agora, nós falamos de insulina, os insumos que a gente precisa ali para realizar esse tratamento. Lembrando bem, para fazer teste de glicemia, é lavar a mão com água e sabão e secar bem. Houve pesquisas, né, a respeito disso, que o uso do álcool pode causar interferência nesse testinho. Hoje foi tudo sobre o cliente diabético, como que é, o que utiliza. Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando da farmácia de alto custo. Vamos supor que você está acompanhando o seu cliente e o médico vai lá e prescreve um medicamento caro que o seu cliente não tem condição de comprar. Pense assim, Altair, se eu comprar esse medicamento, eu vou ter que dispensar você. Eu não vou conseguir pagar o medicamento e pagar teu salário. Bom, vou ajudá-los. Existe resposta para tudo, tá? Existe algo chamado Rename. Então, se você quer saber o que é o Rename, ou para o seu cliente, ou para nós mesmos. Vamos supor que a gente vai lá no médico e o médico prescreve um medicamento que você não tem condição de comprar. Qual que é o procedimento? Você que mora aqui em São José do Rio Preto, ou quem mora aqui no município, até 102 municípios da nossa região é abrangente o Rename. Mas para isso você tem que assistir a aula que vem. Bom, a princípio nossa aula continua remota, tá? Qualquer mudança que houver aí no decreto, que a gente possa voltar para o presencial, estou com saudade de vocês. Vamos aí, a gente precisa realizar aí o fechamento do nosso curso. Vai ser colocado lá no grupo qualquer mudança que tiver. Mas na aula que vem, não falte, são aulas extras que é importante para o desenvolvimento tanto do seu trabalho quanto para a sua vida pessoal. Como é que você pode ensinar? Como é que a Maria Regina pode ensinar um amigo, um parente que mora lá no Paraná, lá em Minas Gerais, lá em outro estado? Então, esse tratamento não é só aqui para Rio Preto, essa farmácia de alto custo, esses medicamentos, como que eu posso fazer para conseguir? Bom, se você quer estar com dúvida e quer saber das respostas, a aula que vem eu vou contar tudo para vocês, tá? Vou encerrar esse momento reforçando para vocês que é importante responder as atividades que a professora tem passado. Quem não conseguiu responder agora, responda depois e envie para mim, porque, assim, sempre no final do mês a gente faz o fechamento de notas correspondentes às atividades, tá? E quaisquer dúvidas, coloca lá no grupo que a professora está à disposição. Vou encerrar a nossa aula deixando uma mensagem para você refletir, que ela fala assim: quando a alegria de outra pessoa for a sua, você terá entendido o significado de amar.
Nem sempre ninguém é feliz sozinho. Às vezes, trazer momentos felizes, a gente precisa compartilhar e ter as pessoas junto de nós. Eu não estou dizendo para você sorrir o tempo inteiro. Eu estou dizendo, faça a diferença na vida das pessoas, tá? Gostaria de saber, Linete, Silvia, Altair, Maria Regina, Kelly, Tamires, Rosângela, a respeito do que nós falamos sobre as insulinas. Ficou alguma dúvida? Dúvida, Não, Kelly, Tamires, Maria Regina? Nenhuma. Não? Dúvida, Rosângela? Dúvida, Nete? Deu para aprender um pouquinho? Deu, sim. Deu sim. Opa, que bom, fico feliz. Ó, vou me despedir, deixando um grande beijo para vocês. Fiquem Obrigado, com Deus. professora. Semana que vem vamos dar continuidade, até que Deus nos permita estarmos juntos, né? Para que a gente possa esclarecer. Às vezes não quer falar por aqui, tá com vergonha. Coloca no grupo, estou à disposição, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Até Beijo.